Olá, bom dia aos amigos da TV 247. Uma grande alegria, uma seleção aqui ao meu lado, começando pelo presidente Lula, Celso Amorim, Aloysio Mercadante. É uma grande honra receber esses três grandes brasileiros aqui ao meu lado para a gente debater o cenário político brasileiro, geopolítico, internacional. Mas antes de mais nada, muito obrigado, Lula, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a você, Leonardo, pelo convite. Espero que possamos fazer um bom debate aqui, que o nosso telespectador possa sair ganhando com esse debate. Com certeza vai sair. Obrigado, Celso Amorim, por participar aqui com a gente. Celso Amorim é nosso conselheiro. Obrigado. E obrigado ao Luiz, né? O Luiz que é o nosso apresentador aqui do programa Mercadante Debate, hoje numa edição especial, né, Luiz? Não, é uma honra, um momento muito especial, acho que para o 247 também para o nosso espaço de debate, porque principalmente nesse período que o presidente Lula esteve injustamente preso 580 dias, todos os programas nós terminávamos mandando uma mensagem para ele, Lula livre. Então está ele aqui do lado, é uma coisa muito prazerosa, uma realização, acho que política para toda a militância e para o Brasil. Muito bom, presidente Lula. E também com o Celso aqui, que engrandece, e o Leonardo, a qualidade dessa conversa que nós vamos ter. Muito bom. O pessoal perguntando pelo Haddad. O Haddad teve um imprevisto, não pôde participar, mas a gente está aqui à altura com o Celso Amorim, representando também a nossa equipe aqui. Bom, só feras, já estão dizendo, pessoal. E eu queria começar, presidente, com uma pergunta relacionada ao Partido dos Trabalhadores, que vai completar 40 anos, se eu não me engano, no dia 10 de fevereiro, né? Bom, o Partido dos Trabalhadores levou 22 anos para chegar à presidência da República, governou o Brasil durante 13 anos. Eu me lembro, quando terminou o seu segundo mandato, me lembro de uma capa na revista Isto É, onde eu trabalhava, que era assim, olha, nunca fomos tão felizes. Essa era a capa da revista Isto É, o Brasil com crescimento, inclusão social, respeito internacional. Depois, não depois do seu segundo mandato, mas depois dos 13 anos, veio uma avalanche de denúncias, corrupção, um antipetismo muito forte na sociedade brasileira. Esse antipetismo degenerou nessa situação que a gente vive hoje. O PT talvez seja a sua maior criação, né? Criar um partido político com essa força, com essa expressão. Como é que o senhor vê o futuro do PT nos próximos 4, 5, 10, 20, 40 anos, depois de todo o massacre que aconteceu? Leonardo, antes de falar do futuro do PT, eu queria, de público, agradecer a solidariedade que você e toda a equipe dos 47 fizeram contra o processo movido contra mim. E eu, lá na Polícia Federal, confesso que era o maior telespectador do 247. Do bom dia ao boa noite, do boa tarde ao café da 5, eu assistia tudo que era possível assistir e tudo que eu recebia. E era muito gratificante saber que aqui fora tinha um grupo de companheiros, alguns que eu nem conhecia pessoalmente, defendendo a minha liberdade. Então eu quero aproveitar nessa primeira entrevista em liberdade para dizer obrigado ao povo do 247. Que bom. Pela solidariedade e pelo carinho. Olha, eu penso que o PT é um partido que veio para ficar. É importante que os brasileiros e que os políticos compreendam que o PT não é um ajuntamento eleitoral. Ou seja, você monta uma sigla para disputar a eleição, se na eleição seguinte você for mal, você joga aquela sigla fora, pega outra sigla e vai concorrer a outra eleição. O PT não. Eu, por exemplo, digo todo dia, meu primeiro partido foi o PT. O dia que eu não quiser mais fazer política, não tem outro partido, ou seja, eu paro com a política, porque ou é o PT ou é o PT, não tem meio termo. Aí eu acho que o PT nasceu com uma característica muito própria. O PT nasceu de uma descoberta de que a classe trabalhadora brasileira e aquelas pessoas que hoje são pessoas que não estão representadas por ninguém, às vezes nem por sindicato, essas pessoas precisavam de uma representação parlamentar, precisavam de uma representação no Congresso Nacional. E eu, por coincidência, eu fui a Brasília em junho de 1978 protestar contra uma tentativa do Geisel, que tinha anunciado na televisão que ia criar uma lei, mandou para o Congresso uma lei que ia criar as chamadas categorias essenciais, daquelas que não podiam fazer greve. Eu então resolvi ir para Brasília protestar.
tentei juntar um grupo de sindicato. O Arnaldo da Costa Prieto foi em rede nacional na televisão e disse que o dirigente sindical que fosse a Brasília iria ser cassado. Então, o que eu fiz? Eu pedi licença do meu sindicato, dei posse ao meu vice e fui a Brasília sem ser por dentro do sindicato. E lá eu fiz a grande descoberta, que eu não precisava ter ido lá para descobrir, né? Mas eu descobri lá que de 513 deputados, tinha 2 trabalhadores. Tinha o Benedito Marcílio, de Santo André, que era metalúrgico, e tinha o Aurélio Pérez, que era metalúrgico em São Paulo. E eu falei, não é possível. Eu até me achei imbecil, ou seja, não é possível, como é que eu quero que sejam feitas leis em favor do trabalhador se aqui só tem gente contra o trabalhador. Daí surgiu a primeira ideia, o embrião de criar o Partido dos Trabalhadores. E o PT nasceu com essa característica, ou seja, dar vez e voz a quem nunca teve voz nesse país. É por isso que de vez em quando parece que eu fico nervoso, de vez em quando as pessoas falam que eu estou radical demais. É porque o PT não pode esquecer a razão para a qual ele nasceu. O PT nasceu para fazer com que as pessoas desprovidas, sabe, de proteção do Estado brasileiro tivessem proteção do Estado brasileiro. No campo da educação, no campo da saúde, no campo do trabalho, no campo do salário. Sabe? As pessoas têm o direito de ser cidadão, sabe, e na sua plenitude. É para isso que o PT nasceu. É por isso que o PT tem que radicalizar a democracia. Nós fizemos um governo que eu acho que vai marcar história. Essa foi a razão, na minha opinião, do impeachment da Dilma, além da razão da Petrobras, da lei que nós fizemos para regular o petróleo no Brasil. Está ficando cada dia mais claro a interferência do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nas coisas que aconteceram aqui no Brasil, e nós temos que continuar trabalhando. Eu tenho trabalhado insistentemente, tenho conversado com os companheiros, para que o PT não perca de vista a razão pela qual ele nasceu, e nós ainda não cumprimos a nossa meta. Ainda falta muito, até porque um pouco dos que nós fizemos, eles estão destruindo agora. Então você veja todas as conquistas, Leonardo, todas as conquistas que a classe trabalhadora teve no século XX, eles estão desmontando no século XXI, todas, sem distinção. Os poucos avanços que nós tivemos na educação, eles estão tentando desmontar. Ou seja, os poucos avanços que nós fizemos na ciência e tecnologia, eles estão tentando desmontar. Ou seja, é um governo que só pensa em vender, coisa que não são deles, coisa que é do povo brasileiro. Então, o PT vai continuar crescendo, o PT vai ser forte. Tem gente que fala, mas o PT perdeu e enfraqueceu. Na democracia moderna, sabe, todo partido ganha e todo partido perde. É assim na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão. Sabe, às vezes um ganha, governa 10 anos, outro ganha 12 anos, governa 13, uma hora perde. O PT perdeu. O PT tem que ter juízo, fazer avaliação, por que nós perdemos, por que aconteceu o impeachment, sabe? E saber que a vida vai, não é porque o Palmeiras não foi campeão, sabe, brasileiro agora, sabe, que vai desanimar. Não é porque o Flamengo não foi campeão do mundo que vai desanimar. Tem que tentar esse ano outra vez. E o PT tem que lutar. O PT precisa estar na rua, precisa estar conversando com o povo, tem que estar na porta de fábrica, na porta de loja, na porta de banco, na porta de trem, na internet, sabe, conversando com esse povo, que esse é o papel do PT. Então, o que eu espero para os próximos anos? Eu espero que o PT produza muitas novas lideranças, muita gente com mais formação do que a minha geração, muita gente com mais disposição de luta, para que o PT continue sendo o grande partido dos trabalhadores brasileiros. Obrigado, Lula. Eu vou passar para o Aloysio e para o Celso Amorim, só vou fazer um alerta para o pessoal que hoje, como a gente está com uma bancada muito grande, 4 pessoas, vai ser muito difícil a gente ler todos os superchats, essas mensagens que chegam, mas a gente vai fazer um programa à parte sobre os comentários depois. E vou pedir para todos vocês, evidentemente, compartilharem para a gente aumentar o alcance do vídeo. Hoje o Mercadante e o Celso estão aqui como entrevistadores também, cada um com seu foco de interesse. Então passo primeiro para o Aloysio e depois a gente traz para o Celso. Presidente, eu acho que tem alguns intelectuais, algumas personalidades que tiveram um papel extraordinário na construção do PT e que já não estão aqui. Por exemplo, Florestan Fernandes estaria fazendo 100 anos hoje. E sempre esteve conosco desde a fundação. O Paulo Freire era uma figura encantadora. Me lembro aquela viagem que nós fomos para Garanhuns em 89. Em 82 ele já estava organizando o programa de governo com a gente na PUC.
O Paulo Singer, a vida inteira, se dedicou ao tema da economia solidária. O Sérgio Buarque de Holanda, que tinha uma obra fantástica, Raízes do Brasil, também teve um papel importante na formulação, no desvendar a sociedade brasileira para a gente construir. O Apolônio de Carvalho era uma figura também extraordinária. Eu ainda acrescentaria o Chico Mendes, que foi um militante ambientalista importante, e o Marco Aurélio Garcia, que nós perdemos recentemente. Estou falando de alguns, e eu poderia passar aqui muito tempo falando de tantos outros. Mas eu queria que você falasse um pouco desse encontro com essas pessoas, lembrar um pouco, principalmente Paulo Freire tem sido tão atacado por esse governo de uma forma tão medíocre. Como é que você vê essa intelectualidade que veio do exílio, que veio da resistência à ditadura e que vai para o PT e se dedica toda a vida à construção? O Antônio Cândido, né, que é outra figura também extraordinária. Então, essa intelectualidade que ajudou a formular e a pensar o PT e o Brasil. O papel que eles tiveram e como é que você avalia? Olha, uma coisa importante, Luiz, que eu poderia ter respondido já na pergunta do Leonardo. Aliás, Leonardo, eu me disponho a vir um dia aqui para fazer uma entrevista só de debate, só com gente perguntando. Fantástico. Não, e tem várias perguntas porque aqui. Porque eu quero que as pessoas falem o que quiserem falar. Eu sempre digo, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ou seja, fazer um jogo franco, porque o Brasil está precisando de muita franqueza. Com certeza. O Brasil precisa acabar com essa hipocrisia, sabe? Nós temos que ser muito francos. Eu acho que os intelectuais tiveram um papel exuberante na criação do PT, porque o PT teve uma sorte que ele nasceu do resultado de um processo de emulação da classe trabalhadora que começava a se descobrir para a política, sabe, as grandes greves de 78, 79, obviamente que já tinha gente pensando em Partido dos Trabalhadores antes. O Partido Comunista se achava o representante do Partido dos Trabalhadores, e outros partidos, PCdoB e outras correntes de esquerda também. Mas o partido tal como nós conhecemos hoje, ou seja, ele nasceu exatamente disso, ele juntou o que tinha de melhor no movimento sindical, o que tinha de melhor na igreja progressista, sobretudo o pessoal da teologia da liberação. Ele juntou grande parte dos jovens que tinham feito a luta armada na década de 70 e ele juntou os grandes intelectuais do Brasil, se não todos, grande parte dos intelectuais. Você citou o Florestan, o Paulo Freire, o Paul Singer, a gente poderia citar o Mário Pedrosa, Maria Vitória Benevide, Marlene Chauí. Mário Pedrosa foi um grande trotskista que eu tive o prazer de conhecer. Uma figura. Pai de uma grande diplomata também, a Vera Pedrosa. Pai de uma grande diplomata. A primeira mulher que foi ministra interina das Relações Exteriores. Então, uma figura fantástica. E essa gente toda, eles viu na criação do PT a possibilidade de criar aquilo que eles tentaram criar e não conseguiram criar. Você pega o Antônio Cândido, por exemplo. Ele foi do Partido Socialista, ou seja, não deu o resultado que ele esperava. Então ele via no PT, sabe, essa grande novidade. Eu até cito pessoas que hoje até falam mal do PT. O Vefor foi uma figura importante dentro do PT. O Zé Álvaro Moisés foi uma figura importante dentro do PT. Eu não falo apenas... O Florestan Fernando, o Fernando Henrique Cardoso quase entra no PT. Quase. Ele chegou aí ao Colégio Sete Sapienses, sabe, mas acho que o lado tucano prevaleceu e caiu fora. Depois ele foi no encontro que nós fizemos em São Bernardo, que teve quase 90 deputados federais. Estava lá Pedro Simão, estava o Seu Colares, estava Chico Pinto, e estava o Fernando Henrique Cardoso, mas ele queria que a gente mudasse o nome, porque o nome era muito radical. Não, só tem sentido criar um partido. Não podia ser Partido dos Trabalhadores. E nós mantivemos. Eu acho que esses intelectuais... Eu lembro como é que eu conheci o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele entrou no sindicato pela mão da Anesa Andraus. Sabe a Anesa do Dias? A Anesa, toda pequenininha, toda delicadinha, entrou com ele e falou o seguinte: ô Lula, você já conhece o príncipe da sociologia, que era o Fernando Henrique Cardoso. Agora eu vim trazer aqui o rei da sociologia para você conhecer. E me apresentou o Florestan Fernandes, e aí, sabe, o Florestan Fernandes não só entrou no PT, como foi candidato, se elegeu. O Vefor ficou muito nervoso porque não se elegeu deputado, essa é uma parte do ódio do Vefor. Paciência, sabe? Mas eu sou muito grato, muito grato à contribuição que esses intelectuais deram ao PT.
Depois nós tivemos gente importante de outro segmento da sociedade, artistas que tiveram com o PT desde o começo. E isso se mantém, Aloysio. O que acontece na verdade? O que acontece é que, de vez em quando, o PT... O PT é um partido que ele tem que saber o seguinte, sabe? Nós temos público. Nós sabemos que as pessoas que gostam de verdade do PT e que votam de verdade no PT são pessoas que vão até 10 salários mínimos. A partir daí começa a entrar a questão da pele. Pessoas que se acham superior, pessoas que pertencem a uma elite que transformou esse país em escravocrata durante 350 anos, pessoas que acham que tem cidadão de primeira categoria e de segunda categoria, pessoas que não gostam de empregada doméstica com carteira assinada, pessoas que não gostam com jardineiro comprando carro, pessoas que não aceitam que filho de coveiro possa ser diplomata. Então está cheio de gente assim. Está cheio de gente que acha que a ascensão social dele não permite que ele esteja do lado certo. E o PT, ele deve essa gratidão aos intelectuais, deve essa gratidão aos dirigentes sindicais, deve essa gratidão ao povo brasileiro, porque, Aloysio, você veja o que é gratidão. Eu estava preso e na prisão eu cresci 16 pontos na pesquisa de opinião pública. Preso. Eu tive aquelas pessoas, sabe, do Brasil inteiro, que 580 dias gritando bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula. Essas coisas não acontecem por acaso, essas coisas não acontecem. Essa afinidade entre um político e parte do povo é uma coisa que está no sangue. Sabe, a coisa que me deu mais prazer, Aloysio Mercadante, a coisa que me deu mais prazer não foi você fazer Bolsa Família, não foi você cuidar bem disso, daquilo. A coisa que deu mais prazer é o dia que eu percebi que as pessoas mais pobres do Brasil, lá no Palácio, catador de papel, rancenianos, sabe? Quilombolas, sem teto, eles descobriram o quê? Eles descobriram que eu não era uma pessoa diferente deles que estava na presidência, eu era um deles. Ou seja, eles se achavam, sabe, governando o Brasil. Esse, para mim, foi o prêmio maior que eu podia receber como presidente da República, foi essa identificação. Eu lembro de um ato que eu fiz em que nós passamos a palavra a um companheiro que representava os sem teto, e ele falou o seguinte: então eu não quero falar. Eu não quero falar, só pelo fato de eu estar aqui dentro, eu já acho que a coisa mudou, eu já estou satisfeito. Obviamente que, sabe, não mudou, ele estava brigando muito para mudar. Claro. Eu acho que esse é o papel nosso, Aloysio. O papel nosso é tentar ensinar o povo o que é democracia. Para uma parte da sociedade brasileira, para uma parte da elite política brasileira, democracia é o pobre poder gritar que está com fome. Se o pobre gritar, ele fala, já tem democracia, o cara está gritando. Não. Para nós do PT, democracia significa o cara comer 3 vezes ao dia, trabalhar e comprar. Para alguns, sabe, o povo pobre gritar que precisa de educação, eu quero escola, já é democracia. Para nós, é colocar o pobre na escola e ele poder ir da creche até a universidade. Então, essa é a diferença do conceito de democracia que o PT tem que imprimir no debate. Democracia não é ter desejo, democracia é ter o direito de usufruir das coisas. Ora, qual é o pecado que o povo pode cometer de querer usufruir das coisas que ele mesmo produz? Qual é o pecado? Sabe, o problema é que aqui no Brasil, eu dizia, aqui no Brasil você não tem capitalismo, você tem um bando de ignorantes que se faz passar por empresário, muitos deles venderam as empresas. Eu vejo todo dia, hoje mesmo eu vi que a indústria caiu outra vez. Eu vi que a indústria de bens de capitais caiu outra vez, se comparar com 2013, caiu mais quase 30%. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender que o que faz um país crescer não é a ignorância daquele jornalista, sabe, da Globo, que foi fazer o debate. Falou da Petra Costa que está falando? Não, esse jornalista, que eu até esqueci o nome dele, que foi assessor do Figueiredo. Alexandre Garcia. Vai botar um bando de japonês. Eu vi ele dizer, não, se trouxer japonês para cá, melhora. Traga japonês para cá com a renda per capita que tem o brasileiro e leva o brasileiro para lá com a renda per capita que tem o japonês. Você vai ver o que vai ser a criatividade do Brasil no Japão. O Japão vai aprender a dançar carnaval, vai aprender a jogar bola e vai viver muito feliz com a renda per capita de 40 mil dólares. Agora, pode trazer 200 mil japoneses aqui. Deu a renda per capita de 11 mil reais para ver o que ele vai fazer. Nada.
tá, vai cair na bandidagem, vai ficar analfabeto, não vai ter escola, não vai ter asfalto, não vai ter tratamento de água de esgoto, não vai ter água potável, que é o que tem. O pouquinho que teve foi no nosso governo. Então, eu estou convencido, companheiros, que o PT tem uma tarefa histórica no Brasil. É por isso que o PT tem muitos inimigos, é por isso que o PT, sabe, tenta ser dizimado. Eu não esqueço nunca o Bauhaus dizer no começo de 2003, nós precisamos acabar com essa raça. Sabe? E aí, sabe, a elite brasileira, junto com a parte da elite jurídica, junto com a parte das instituições democráticas que nós criamos, sabe, se tentaram fazer com que o PT desaparecesse. O que eles não sabem é que o PT não é uma sigla. O que eles não sabem é que o Lula não é o PT, o Aloysio Mercadante não é o PT, o Celso não é o PT. Olha, o PT é tão normal que o Celso Amorim queria entrar no PT. Ele era ministro. Eu dizia, Celso, você não vai entrar. Eu preferia que ele mostrasse a ficha dele do PMDB, que ele foi criado do PMDB pelo doutor Ulisses Guimarães. Falava, Celso, procura a sua ficha, você não tem que entrar no PT. Quando você deixar o governo, você entra no PT. Ele saiu do governo e entrou no PT. Então, o PT é essa coisa. O PT é essa coisa, sabe, que tem que ser alegre, mas que tem que ser duro na defesa da democracia e do direito do povo. Não pode vacilar e não pode temer. Sabe? Não adianta chamar o PT de radical. Para defender a democracia, nós temos que ser radicais. Presidente, eu vou passar para o Celso Amorim, mas antes só vou fazer uma pequena propaganda. Como o senhor sabe, nós nos tornamos editores de livros. Nós lançamos aí o livro Lula e a Espiritualidade, organizado pelo Mauro Lopes, está aqui embaixo. E esse ano a gente vai reeditar toda a obra do Florestan Fernandes. Então é muito interessante o senhor ter citado que ele vai ser relançado pela editora 247, junto com a Cotter Editorial. Né? Então tem essa pequena propaganda. Passo para o Celso. Bom, muito honrado, presidente, muito feliz de estar aqui ao seu lado depois desses período tão longo em que nós estivemos longe e o 247 sempre lhe apoiando também. Fico muito contente de ser conselheiro dele e de vez em quando aqui debater também com a Luísa. Aliás, o senhor mencionou a palavra raça e eu acho que eu sempre digo uma das coisas que incomodou muito é a mudança da cor da universidade brasileira. Isso eu pude constatar como professor. Então, quando o Bornhausen falava de raça, ele não estava usando uma metáfora, eu acho que isso explica muita coisa do que está acontecendo. Mas aqui para falar do campo que eu trabalhei mais, e é muito difícil essa tarefa de ser jornalista, né? Além de ser, digamos, exercício legal da profissão, digamos... Já acabou o exercício de... Tá bom, então tá ótimo, então vou em frente, você pode me contratar então, mas deixa eu falar duas coisinhas assim. Eu acho que, uma coisa que eu acho que eu tive o orgulho, né, e prazer e orgulho, as duas coisas muito fortes de ter trabalhado com o senhor na condução da política externa, na execução, no meu caso, né, sempre sob sua inspiração, com companheiros como Marco Aurélio Garcia, com o Samuel Pierre Guimarães e outros tantos que nos ajudaram, e o Mercadante nos ajudando lá no Senado, enfim. Foi um grande orgulho e eu tinha uma grande dificuldade, que eu dizia sempre, que era a demanda que havia em torno da sua pessoa, né? Quer dizer, as pessoas admiravam o que a política externa que o senhor estava fazendo e admiravam o senhor pelo que o senhor simbolizava no Brasil, né? Até eu brincava muito e dizia assim, o problema da agenda do presidente é que a demanda de Lula é maior do que a oferta de Lula. Não dá para estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque as demandas eram infindáveis. Mas, enfim, o senhor conduziu uma política externa que nós chamamos de ativa e altiva, e hoje nós vemos uma situação muito diferente. Então, eu queria lhe fazer duas perguntas. Uma, um pouco qual a sua visão, eu mais ou menos sei, mas gostaria de ouvir das suas palavras, a sua visão dessa situação internacional hoje, né? Com a América Latina, com avanços e retrocessos, né? Hoje a gente pode ter uma espécie de eixo do bem entre Argentina e México, por outro lado o Brasil na situação que está, as ameaças do Trump, não só ao Irã, que ele fez, mas a Venezuela, enfim, queria que isso seria uma coisa interessante só comentar como, e eu vou fazer uma pergunta que seria uma pergunta jornalística, baseado num comentário que meu pai fez. Meu pai, que morreu com 101 anos, recebeu um telegrama seu, meu pai ele acompanhava, gostava muito, achava muito bom, mas um dia lá, ele já deve estar com uns 98, ele disse assim, eu acho que vocês estão cutucando a onça com vara curta. Eu queria saber, presidente, nós estávamos cutucando a onça com vara curta, a gente vai poder, no dia que, digamos, um governo popular e democrático voltar ao poder, ter uma política externa verdadeiramente independente? Ô Celso, eu acho que a gente estava cutucando a onça com vara curta e a gente estava fazendo, eu pelo menos tinha
consciência de que o que nós estávamos fazendo não era assimilável com muita facilidade pelos americanos e eu diria até por alguns outros países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Porque nós resolvemos interferir na geopolítica. Vamos ser francos, nós voltamos de Davos em 2002 e 2003 e nós conversamos como é que a gente pode mudar a geopolítica. Vamos tentar ter relações com mais gente. A nossa posição na África, a África era tratada como se fosse uma colônia global ali, entre França, sabe, e Inglaterra. Ou seja, menos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre importante por causa da interferência do poder econômico, mas sobretudo entre Inglaterra. Daqui a pouco o Brasil começa a abrir embaixada, o Brasil começa a ir lá fazer debate, o Brasil começa a discutir, o Brasil começa a chamar ministro da Agricultura aqui, começamos a oferecer solidariedade, levamos a Embrapa pagana, porque a gente acreditava que o cerrado brasileiro tinha as mesmas condições, sabe, de produtividade que a savana africana, levamos para lá, lamentavelmente acabou. Sabe, nós resolvemos levar para Moçambique a Universidade Aberta, nós resolvemos levar uma fábrica de produção de antirretrovirais. Coisas que muita gente não conhece, né, presidente? Muita gente não conhece porque é o seguinte, o Brasil, veja, o Brasil, se você pegar o mapa do Brasil, você olha assim, o Brasil nunca olhou para trás, portanto ele não enxergava os seus aliados, os seus aliados naturais, que vizinhos, né? Um país que tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, com 9 países da América, sabe, com 10 países da América do Sul, teria que ter nessa fronteira, sabe, a sua visão prioritária, a sua relação prioritária. E o Brasil também não enxergava a África, apesar do Geisel ter tido um comportamento importante de reconhecer, foi o primeiro presidente a reconhecer a independência de Angola, apesar da dívida histórica que nós temos com o povo africano, na verdade o Brasil nunca se importou com a África. A África não oferecia nem salvação econômica, nem oferecia dificuldade e ameaça de guerra, então o Brasil olhava sempre com o olho vesgo assim, sabe, para os Estados Unidos. Tudo era para os Estados Unidos e para a Europa, Estados Unidos e Europa, Estados Unidos, sempre a elite brasileira vendendo a ideia que se a gente fosse agradável, se a gente entrasse na OCDE, se a gente... Sabe o que é a OCDE? A OCDE é o seguinte, eu te convido para o meu aniversário, você vai, você é o primo pobre da família, eu falo, você vai no aniversário, você não vai tomar refrigerante, você não vai comer o bolo, e não vai cantar parabéns, vai ficar no cantinho, você vai dizer que estava lá dentro, mas você não vai entrar, esse é o papel ridículo que esse presidente acha que está fazendo. Então... o Brasil não olhava, o Brasil sempre achava, eu brincava muito no tempo do Fernando Henrique Cardoso e do Menem, porque tinha uma lã e o cavalo, os dois ficavam apostando quem era mais amigo do FMI, quem é que ia pegar dinheiro emprestado mais rápido, quem é que ia conseguir não sei da conta. Fernando Henrique Cardoso e Menem disputavam quem é mais amigo do Clinton, quem é mais amigo do Clinton, quem é mais amigo do Clinton, quem é que vai dormir em campo dele, uma papagaiada de uma elite colonizada. E esse é o dado concreto, é uma elite colonizada que não se respeita. Sabe? Porque não tem um precedente histórico de que os Estados Unidos fez uma coisa boa para o Brasil. Até, sabe, na conquista da Bolívia, os americanos estavam, na conquista do Acre, os americanos estavam com um barco desfilando com a bandeira americana contra o Brasil. Bolivian Syndicate. Sabe? Então, nunca foi... O quem tentou fazer Aliança para o Progresso, o que deu aquilo? Nada. O que deu aquilo foi os aviões, os porta-aviões dele no Oceano Atlântico brasileiro, estava aguardando a ordem para invadir se não tivesse resultado o golpe. Então, não há... Veja, o que a elite brasileira tem que compreender, sabe? Eu vou voltar uma palavra que tem gente que não gosta, assim, precisa parar de ser vira-lata. Ou seja, ninguém vai ajudar o Brasil se o Brasil não se ajudar. Eu digo sempre, ninguém respeita quem não te respeita. Se você quiser respeito, você tem que, sabe, exigir respeito e ser respeitado, fazer as coisas para os outros com respeito. O Brasil não se respeita. Eu cansei de ir em debate com um empresário lá nos Estados Unidos, é um bando de vira-lata lá, um bando de lambibotas. Ou seja, aliás, poucos empresários nativos, era quase muito empresário aposentado que já morava lá nos Estados Unidos, que fica vendendo facilidade, talvez, sabe, enganando o povo brasileiro. Então, eu estou convencido, Celso, que o Brasil precisa ter consciência que ele tem que ser protagonista internacional. Nós quase chegamos lá. A criação dos BRICS,
A criação do IBAS com a África do Sul e a Índia foi uma coisa muito importante. A criação, sabe, da Unasul, a criação da CELAC, o fortalecimento do Mercosul. Saiu agora da CELAC, né? Saiu, eu vi, e mais ainda, eu não esqueço nunca o debate que nós fizemos em Mar del Plata, quando a gente jogou na lata do lixo a Alca, sabe, para poder fortalecer o Mercosul. Então, eu sonhava, essa é a verdade, Celso, eu sonhava que o Brasil poderia estar no Conselho de Segurança da ONU, eu sonhava que o Brasil poderia ajudar na paz, sabe, do Oriente Médio. E já disse para você várias vezes, enquanto os Estados Unidos tentar ser o tutor da paz entre Israel e o mundo árabe, não haverá paz, porque não interessa a paz aos Estados Unidos. Eu digo isso com conhecimento de causa do que eu vi, do que eu conversei e do que eu vejo de negociação. Os americanos interessam o conflito. O conflito permite ele utilizar Israel, sabe, para as agressões que ele acha que tem que utilizar, e o conflito permite para atacar o povo árabe, sobretudo o povo palestino. Então, se você quiser paz no Oriente Médio, você tem que juntar todo mundo interessado, e tirar os Estados Unidos fora. Sabe? Não precisa colocar ninguém, coloca só eles que é capaz que acerte. Então, eu sonhei muito nisso, sonhei bastante. E eu acredito, Celso, que o mundo, a nível internacional, eu vou dizer uma coisa para você que eu dizia no final do meu mandato. Baixou o nível das lideranças políticas. Porque as pessoas confundem liderança política com gestor. A pessoa confunde liderança política com um administrador. Não, liderança política é outra coisa. Liderança política é um cara que é respeitado, sabe, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele faz. Ele tem seguidores, sabe? Você tem um líder político que é o Jinping na Índia, na China. Ele é, sabe? Mas você não tem hoje líder, você tem o Putin na Rússia que é líder. O cara mostra que lidera alguma coisa. Você já teve um rol de líderes políticos que eram importantes, pessoas que foram eleitas pelo povo. Você teve Felipe González, você teve o Tony Blair, você teve o Chirac. O Chirac era um líder político, era conservador, mas era um homem de uma força política tremenda. Então, quando você tem... O Clinton parece que tinha mais do que o Obama, sabe? Mas aí você transformou as lideranças políticas, sabe, em mesa de negociadores, ou seja, técnicos que vai negociar. E se você quiser resolver, você tem que colocar o cara que foi eleito na mesa ali, escuta aqui, é você que vai dizer sim ou não. Sabe, não é um intermediário, não é um funcionário. E hoje eu acho que está enfraquecida a política. Então, nós temos uma crise, os americanos não aceitam que a Índia se transforme na primeira potência mundial. Os americanos... A China. Os americanos não aceitam a ideia, sabe, de que um país como o Brasil possa ter influência na América Latina, e chegou um momento em que o Brasil, não era que o Brasil queria ter hegemonia, o Brasil queria ter uma relação em que as pessoas confiassem no Brasil, porque antes de nós, isso é importante lembrar, né, Celso? Antes de nós, todos os países da América Latina eram doutrinados e as suas ideias militares eram todas para tratar o Brasil como inimigo. O Brasil era o inimigo do continente. Então foi todo um trabalho do Brasil para conquistar. Nós visitamos todos os países várias vezes. Da América do Sul, o maior todos, da América Latina. Aqui, antes de eu tomar posse, eu fui na Argentina e fui no Chile. Depois eu participei de reuniões do Suriname, Guiana, foi tudo. Para tudo quanto é país. Por quê? Porque um país como o Brasil, sabe, ele embora não tenha recurso para ficar fazendo o que faz os americanos, mas você ser solidário, você estar com as pessoas quando eles precisam, o que acontece? Por que nós elegemos o Roberto, sabe, na Organização Mundial do Comércio? Uma proeza. Aliás, foi já no governo Dilma, mas fruto de toda essa política externa e também do trabalho do governo Dilma, você conseguir eleger, assim, no espaço de 2, 3 anos, o diretor-geral da OMC e o diretor-geral da FAO, Graziano... E ainda ganhar as Olimpíadas, como nós ganhamos. E a Copa do Mundo. Mas, presidente, deixa eu só pegar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo não houve debate. A Copa do Mundo ela veio para o Brasil porque era um continente, que era a vez, porque ela já tinha feito na África, tinha que voltar para a América do Sul. Mas só a Olimpíada estava batalhando contra... A Olimpíada foi briga com o Japão. O Celso perguntou essa questão, né, de cutucar a onça com a vara curta. O Brasil se tornou um país muito, muito relevante, muito respeitado.
e veio uma intervenção externa que a gente está acompanhando os desdobramentos. O senhor falou do mundo sem lideranças. Tem uma grande liderança no mundo hoje, que é o Papa Francisco, com quem o senhor deve se encontrar nos próximos dias. A preocupação central do Papa Francisco está exposta no que se chama lá da economia de Francisco, que passa pela desigualdade. O senhor também está debatendo a desigualdade. E aí o que acontece? O Steve Bannon, que é um dos gurus, é o Olavo de Carvalho do Trump, falou que o Papa Francisco é um grande inimigo do globalismo, é o ídolo dos globalistas, como o senhor também. Então eles colocam o Lula e o Papa Francisco como dois grandes inimigos do que eles chamam de globalismo. Eu queria que o senhor falasse para o pessoal... Aliás, o Steve Bannon lamentou a saída do Lula da prisão. Lamentou a sua liberdade. Ele explicitou, né? Eu queria lhe perguntar que expectativa o senhor tem para esse encontro com o Papa e como que o senhor vê ser retratado pelos Estados Unidos ou por um guru do presidente dos Estados Unidos como um inimigo ao lado do Papa. É melhor estar do lado do Papa do que do lado deles, mas enfim, passo para o senhor. Olha, o primeiro encontro com o Papa é quase que uma necessidade que eu tenho de agradecer ao Papa as manifestações que ele tem feito, não apenas indiretamente a minha solidariedade, mas ele tem feito em defesa do povo oprimido do mundo. A questão da desigualdade, Leonardo, é uma coisa que o PT não pode abdicar nunca. Sabe, se o PT abdicar da luta pela igualdade, o PT não tem razão de existir. Sabe, não é possível, nós quase chegamos lá, nós chegamos. Quando a ONU anunciou, sabe, que o Brasil tinha saído do mapa da fome, se tivesse morrido naquele instante, eu estaria realizado na minha passagem pela Terra, porque era uma das minhas obsessões, era garantir que cada pessoa tomasse café, almoçasse e jantasse. Só para você ter ideia, hoje eu vim dentro no carro agora, porque nós vamos ter o Festival da Juventude no Rio de Janeiro, e eu pedi para os meus amigos na fábrica pegar o que pensa a juventude. Então eu peguei 30 questionários da juventude. Qual é o sonho que ele tem, o que ele imagina, o que ele espera do Brasil. E também peguei universidade. É impressionante a unanimidade. As pessoas, o que as pessoas desejam, na verdade? As pessoas querem ter o direito a morar razoavelmente bem, as pessoas querem ter direito a trabalhar, as pessoas querem concluir um curso universitário e ter uma profissão para viver. As pessoas não querem nada que seja absurdo, as pessoas querem aquilo que está na Constituição, sabe? Que todos têm que ter direito, é isso. Então, eu estou convencido que a minha conversa com o Papa, ela vai se dar em torno disso. O Papa, sabe, tem o pensamento dele, vai fazer um encontro agora, me parece que em Assis, sobre a economia de Francisco, a economia de São Francisco, ou seja, e eu quero que o Papa saiba a experiência brasileira, porque a experiência brasileira foi a experiência mais bem-sucedida das últimas décadas, ou seja, uma experiência que provou que o pobre não é problema. Eu digo isso todo dia, olhando na cara das pessoas, o pobre não é problema. O pobre, quando ele é inserido dentro da economia, ele vira solução. Você dê um pouquinho de dinheiro para o pobre, ele vira um consumidor. Dê um dinheiro para o rico, ele vira especulador. Essa é a lógica, a diferença. Então, a minha conversa com o Papa Francisco acho que vai ser boa por conta disso. E eu acho que o Bannon, ou seja, eu não conheço essa figura, de vez em quando aparece uma figura grotesca nos Estados Unidos. É engraçado que um americano tem o desejo e o prazer de se meter na vida dos outros. Esse cidadão poderia fechar a boca. Esse cidadão, o que ele conhece do Brasil? A família Bolsonaro? E ele acha que conhece o Brasil porque conhece a família Bolsonaro? Esse cidadão precisava conhecer o Brasil de verdade, o Brasil real, para ele saber que nós gostamos de ter respeito. E sinceramente, ele dizer que eu sou inimigo, eu fico orgulhoso. O dia que ele disser, o Lula é meu amigo, aí realmente eu cometi um pecado. Você pode parar de confiar em mim. Vamos passar para o Luiz. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu acho que está na pauta hoje, a imprensa insiste muito nisso, apesar que dá muito pouco espaço para a gente debater, a não ser esse espaço de liberdade, que é o 247 e outros veículos semelhantes na internet, que é o seguinte, é o tema do isolamento político do PT. Eu me lembro em 84, no colégio eleitoral, nós só tínhamos 7 deputados, expulsamos 3 por causa do compromisso com as diretas. 7 em 503, só sobraram 4. 86, não sei se você lembra, nós fomos gravar o programa do Plano Cruzado. Era você, o Jacob Bittar, o Paim e eu. O Paim foi até embora, que não ficou. Que era véspera de eleição. Como é que você explicava
uma posição crítica, dizendo, isso aqui não se sustenta, nós vamos ter dificuldade. Nós recuperamos depois, mas ali o PMDB elegeu 22 senadores, fez maioria no Congresso, etc. Depois veio a Ação Popular 470, chamado Mensalão pelo Roberto Jefferson, também disseram que nós estamos fora, que tinha que abandonar a disputa eleitoral, e nós saímos com deixa o homem trabalhar. Veio 2014, 15, que realmente foi uma crise mais grave, né? Derrubaram o governo, a principal liderança do partido ficou preso 580 dias, eles fizeram uma campanha centrada em duas coisas, o PT quebrou o Brasil, é o partido mais corrupto do país, e nós, apesar de todo esse ataque, nós tivemos 47 milhões de votos com o Fernando Haddad, você liderava em todas as pesquisas, e nós elegemos 57 deputados, 4 governadores, quer dizer, tem uma presença hoje muito maior do que nós tínhamos naqueles outros momentos que ficamos isolados. O que tem de diferente esse isolamento? Por que o antipetismo está tão forte hoje? Qual é o caminho para enfrentar e superar essas adversidades? Nós somos teimosos, nós fomos enfrentando cada uma delas, mas qual é o caminho? Olha, eu não acho que o antipetismo está tão forte, ele sempre existiu. Veja, se você pegar todas as pesquisas de opinião pública de 89, sabe, até agora, você vai perceber o quê? O PT começou, sabe, eu tive 10% na eleição de 82 aqui em São Paulo. Eu achei que foi um fracasso tremendo. Quem disse para mim que eu devia levantar a cabeça, que nunca um operário tinha tido 1.250.000 votos, foi o Fidel Castro, 3 anos depois, que eu falei para ele, acho que não dá para continuar, acho que não dá para continuar fazendo... Pendurar a chuteira, né? Acho que não dá para... Acho que eu vou pendurar a chuteira, porque só tive 10% de votos, fui em 4 lugares. Aí o Fidel falou, porra, Lula, você tem noção? Nenhum lugar do mundo um operário teve 1.250.000 votos, rapaz, para com isso. É voto pra caceta, eu votei pra cá, sabe? Em 89, Aloysio, quando eu fui lançado candidato a presidente, eu achei que era uma piada o pessoal me lançar candidato a presidente. Eu ia disputar com o Brizola, que já se achava Só presidente, o Ulisses Guimarães, que já se achava presidente, o Aureliano Chaves, que tinha uma briga com o Figueiredo, que achava que ia ter presidente, o Mário Covas, o Paulo Maluf, o Fernando Collor de Mello, o Afif. Sabe? Eu falava, porra, o que eu vou fazer no meio desses tubarão aí? Eu sou um bagrinho, porra. Aí o que aconteceu? Foi, nós fomos para o segundo turno. Porque tem uma coisa que o PT causa preocupação a essa gente, é o enraizamento do PT na sua base social. O PT não é o Diretório Nacional. Quem vê o Diretório Nacional efetivamente não conhece o PT. Quem vê um congresso do PT não conhece o PT. Você quer conhecer o PT? Eu vou lhe contar uma história, Tuxa. Eu, em 1989, eu fiz um comício espetacular no Piauí. Espetacular. Terminei numa passeata, sabe, em que foi até um prejuízo, porque o pessoal quebrava a mesa que estava lá. Chegamos na igreja, acho que era São Benedito. Aí eu falei, porra, acho que nós vamos ganhar as eleições. Saí do Piauí, de Teresina, sabe, feliz da vida, fui direto para Belém. Em Belém nós fizemos um comício que era exuberante, a quantidade de gente, os bombeiros jogando água. 89, jogando água para poder, sabe, diminuir o calor. Eu falei, ganhei as eleições. Aí saio de Belém, vou para Manaus, que eu ia visitar a Balbina. Quando eu desço no aeroporto, o Ricardo Couto, meu grande amigo Ricardo Couto, jornalista pela democracia, grande abraço. Compra um monte de jornais, vem com uma de jornais embaixo do braço, e estava lá a manchete do Estadão, Lula cai para 2,75. Eu falei, xinguei o Ricardo Couto. Falei, você é assessor meu ou assessor dos adversários e tal? Era muito triste. Eu falei, bom, eu vou terminar a campanha devendo o Ibope. Como é que eu vou pagar os pontos que eu devo para o Ibope? Aí vim para cá, fiz uma reunião com o meu grande companheiro João Amazonas do PCdoB, sabe, com o PT. Eu pensei em desistir mesmo. Ninguém pode ser candidato tendo tão pouco voto. Aí nós delimitamos um discurso, Luiz. Nós vamos falar para um conjunto da sociedade organizada. É ali que nós vamos mirar. Aí aconteceu que deu certo, nós fomos para o segundo turno. Essa é uma coisa, sabe, eu tive 17 pontos, então você percebe, eu tive 10 para governador, 17 na primeira reunião, depois eu tive 47 para o segundo turno, depois eu tive 24, depois eu tive 32, depois ganhamos as eleições. Numa demonstração de que o PT foi crescendo. Quando é agora que todos eles apostavam que o PT estava destruído, a Dilma estava fora, o Lula estava preso, sabe? O companheiro Fernando Haddad tem 47 milhões de votos.
Isso deve ter deixado eles estupefados com toda a campanha. Você está lembrado do sadismo do Moro? Sadismo do Moro. Porque o Moro ele só se protege com a toga. Ele tem medo de virar cidadão comum, sabe? O que acontece? O sadismo dele, toda semana aparecia uma delação contra o PT. Toda semana aparecia uma delação. Mesmo assim, o Haddad teve a votação exuberante que teve e o PT continua ainda conseguiu eleger a maior bancada. Numa demonstração de que não é fácil destruir o PT, porque o PT não é um partido criado nos moldes tradicionais. O partido não juntou um grupinho de deputados pensando no fundo partidário, sabe? E arruma 10 deputados e vamos disputar a eleição. Não é assim que o PT foi criado. Então, por isso, Aloysio, eu não acredito no antipetismo. Eu acredito que tem a sociedade, sabe? Se ela disputa, o PT tem 30 e pouco por cento, tem 30 e poucos por cento que não gosta do PT, e tem 30, 40% que precisa ser conquistada. Isso. Deixa eu só fazer uma inversão e trazer uma questão aqui concreta, porque tem duas pessoas que estão falando conosco, que estão acampadas, na verdade estão na sede da Petrobras em greve. Uma é o Tadeu Porto, lá da FUP, e outro o David Bacelar, que também é da FUP, falando lá sobre a ocupação. Bom, o instrumento usado para atacar o PT foi a Petrobras. É como se o PT tivesse destruído a Petrobras, etc, etc. Bom, 2 dias atrás, o Bolsonaro foi ao Twitter para dizer que a gasolina está cara no Brasil por conta dos governadores, porque o ICMS é alto, aquela coisa toda. O povo brasileiro às vezes não está entendendo, presidente, porque é o seguinte: por que a gasolina está tão cara? Porque é o seguinte, antes era roubalheira total na Petrobras, era corrupção e a gasolina era mais barata. Hoje, em tese, a Petrobras está saneada, a gasolina é tão cara, né? E, ao mesmo tempo, você tem os petroleiros lá lutando para não entregarem as refinarias, já privatizaram a BR Distribuidora. Eu queria que o senhor falasse sobre a Petrobras. O que foi a gestão da Petrobras no governo Lula e por que hoje, com a Petrobras supostamente saneada, a gente tem uma situação de gasolina tão cara no Brasil, quase R$5? Olha, ontem eu tive uma reunião com alguns companheiros petroleiros que vieram do Rio para cá para conversar comigo. E eu tenho alertado os companheiros petroleiros, viu, Tadeu, se você estiver ouvindo e se o David estiver ouvindo, eu tenho alertado para que a greve deles não seja uma greve especificamente por aumento de salário para eles. Eles têm que fazer uma greve, sabe, tentando mostrar a importância da Petrobras para o desenvolvimento do Brasil, porque a Petrobras não é uma indústria de petróleo, não é uma indústria só de óleo e gás. A Petrobras é uma indústria que é a maior incentivadora do desenvolvimento tecnológico no país. É a que mais aporta em inovação. Foi graças às pesquisas da Petrobras que a gente virou, sabe, a empresa com maior capacidade e competência de prospecção em alta profundidade. Eu lembro que quando a gente descobriu o pré-sal, a direita que está vendendo a Petrobras hoje dizia que a gente não ia conseguir tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, 6 mil metros de profundidade, que era muito caro. O que está acontecendo hoje? A gente está tirando o barril de petróleo de 7 mil metros de profundidade a $5,50 e meio, ou seja, quase igual o preço do petróleo da Arábia Saudita, que é quase a flor da terra. Numa demonstração da competência tecnológica da Petrobras, e só fez isso por causa do investimento. Só descobriu o pré-sal por causa do investimento em pesquisa. Você pode trazer o Estrela aqui para ele falar, claro, que ele era o homem, ele era o chamado fura-poço da Petrobras. Então, eu ainda ontem falei para os dirigentes sindicais, não tem explicação essa loucura do Brasil subordinar o preço do petróleo aos preços internacionais, na medida em que a gente é autossuficiente. Não tem sentido. Acontece que nós, que queríamos utilizar o pré-sal para o passaporte do futuro, criando 75% do royalties para a educação, para a saúde, ciência e tecnologia, sabe, que o petróleo passou a ser do povo brasileiro, o que eles estão fazendo? Eles estão agora exportando óleo cru, e importando óleo diesel e importando gasolina dos Estados Unidos, ou seja, é a americanização, sabe, da Petrobras. É por isso que eu acho que houve impeachment, é por isso que houve a prisão do Lula, é por isso que houve a Lava Jato. Não dá para explicar isso para o caminhoneiro, por exemplo? O cara que está pé da vida... Olha, ontem eu falei para os petroleiros, vocês precisam ir conversar com os caminhoneiros, vocês têm que ir nos barcos lá em Niterói, distribuir panfleto, para as pessoas perceberem que a briga de vocês é para fazer com que a Petrobras continue sendo a grande empresa de investimento em tecnologia, em petróleo e gás nesse país.
E a Petrobras, ela tem milhares de empresas que trabalham em torno da Petrobras, que geram empregos indiretos. Então, sexta-feira eu estou indo ao Rio de Janeiro, sexta-feira me parece que eles vão ter um ato lá na frente da Petrobras, e eu já falei, se me convidarem e for interessante, eu estarei na porta da Petrobras, porque a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. O que eles fizeram? Como sempre na história da humanidade, eles enxovalharam a Petrobras de uma quantidade imensa de denúncias, umas podem ser verdadeiras, outras não. Ou seja, eles poderiam ter proposto uma nova lei de licitação, eles poderiam ter feito um acordo de leniência, ter deixado as empresas continuarem trabalhando, gerando os empregos e a Petrobras continuar produzindo. Porque eu tinha uma tese que era o seguinte: a Petrobras, quando descobriu o pré-sal, a Petrobras tinha que alugar sonda. Uma sonda custava uma carrada de dólar por dia, sabe? Eu não vou citar o número porque eu esqueci, mas era muito dólar por dia. Então você imagina uma sonda trabalhando 3 meses, 4 meses. E eu falava, Zé Sérgio, a gente tem que ser detentor da capacidade de produzir. Nós temos que fazer aqui. Eu vou contar uma história. Eu estava na Bahia quando tive com o Zé Sérgio, com a Estrela, e eles iam comprar 28 sondas. Eu falei, nós não podemos comprar, nós temos que fazer aqui no Brasil. Mas é caro aqui no Brasil. É caro, veja, pode ser um pouco mais caro, mas o resultado é que você vai gerar emprego aqui, vai gerar desenvolvimento aqui, vai gerar conhecimento aqui, daqui a pouco a gente vai estar exportando. Tá? Aí, eu mandei uma carta para a Abdib, perguntando se os empresários brasileiros tinham condições de produzir sonda, Luiz. E a Abdib me respondeu o seguinte... Só para esclarecer, a Associação Brasileira da Indústria de Base, só porque nem todo mundo conhece. E eles responderam em carta o seguinte: a Abdib não tem condições de fazer as primeiras 12. Então o governo pode importar outras 12, mas o restante nós já podemos fazer aqui. E assim nós fizemos. A indústria naval do Rio, por exemplo... Assim nós fizemos. A indústria naval do Rio, que já teve 50 mil trabalhadores nos anos 70, estava com um pouco menos de 3 mil quando eu cheguei na presidência, estava com 82 antes do golpe. Isso que o senhor está falando, presidente, poucas empresas foram tão atacadas nesse processo quanto essa SET Brasil, né, que era a empresa que estava ligada a esse processo aí das sondas. Hoje a gente vê, por exemplo, a indústria caiu no ano passado. Eu me lembro de editorial do Globo dizendo que não podia ter SET Brasil no Brasil, né? Não podia ter política de conteúdo nacional. E o senhor está contando uma história que poucas pessoas conhecem, que isso foi uma decisão para fomentar o investimento no Brasil. Gente, o pré-sal só foi descoberto porque teve decisão política de fazer investimento em pesquisa. Agora mesmo estão fechando a Petrobras em todo o Nordeste. Gente, só falar uma coisinha. É um assassinato. E com o acordo de compras governamentais que o Guedes está querendo assinar agora, mesmo que volte um governo nacionalista, vai ter dificuldade. Eu não sei como é que os empresários não esquecem para isso. Os Estados Unidos ontem disseram que querem rever a compra governamental porque querem usar para desenvolver a economia deles. Eles querem. Né? Eles querem. A China, que é o país que mais cresce nos últimos 30 dias, sempre usou isso. 12% do PIB de compra governamental. Como é que você perde isso para desenvolver o país? Você utiliza os empresários nacionais para que, através das compras governamentais, você possa desenvolver uma indústria. Sabe, é um mercado que ninguém deixa você entrar. Ninguém deixa. Tenta entrar uma empresa da construção civil brasileira na Alemanha para ver. Não entra. Nos Estados Unidos é muito difícil. Então, o que acontece? Eles tinham que destruir a Petrobras. Agora, para destruir a Petrobras, era preciso manchar a credibilidade da Petrobras, a credibilidade do PT, a credibilidade dos petroleiros, ou seja, com mentiras e mentiras e mentiras e mentiras. Daqui a pouco vai ter tudo que você vai ver o seguinte: o que eles arrecadaram, sabe, que eles dizem que arrecadaram para devolver a Petrobras, com aquilo que significou o prejuízo ao Brasil, sabe, com a Operação Lava Jato, tal como ela foi feita. Porque você pode fazer uma operação, você pode prender o empresário, ninguém é contra. O empresário roubou, o político roubou, o delegado roubou, o cara roubou, sabe, roubou. Ele vai preso, é julgado decentemente e vai preso, não tem problema. O que você não pode é punir a empresa. E eles puniram a Petrobras com o objetivo do quê? De favorecer os acionistas minoritários nos Estados Unidos em detrimento dos interesses do povo brasileiro. E todas as empresas de então, eu não sou radical, não, mas eu não me conformo com isso. Pois é, mas tem uma pergunta que muita gente fala, só para falar dessa questão do custo, tem um economista do PSDB, que é o Gésner Oliveira, que já calculou em mais de 200 bilhões, se não me engano, o custo para a Petrobras, indústria naval, etc. e tal. Muitas pessoas perguntam, se voltar um governo progressista, popular no Brasil,
É possível desfazer esse estrago? É possível retomar o pré-sal ou não? Ou o que está sendo feito nesse governo já será irreversível? E o pré-sal já é 2/3 da produção de petróleo do Brasil. Seja que no eles diziam petróleo... que não existia pré-sal. Isso vale para o petróleo, vale para o BNDES, vale para várias áreas. Embraer. Agora, antes de eu começar a responder, eu posso pedir um pouco de água? A água está chegando. A água é de graça, né? A água está chegando, mas a gente vai conseguir uma água sem gelo. Peraí, vamos conseguir uma água sem gelo. Mas a água aqui está vindo da sociedade. Olha, deixa eu te falar, essa é uma pergunta que toda campanha as pessoas fazem. Cortesia da sociedade. O PT vai reestatizar tal coisa. Você não pode prometer que vai reestatizar, porque você não vai ganhar as eleições para investir todo o dinheiro que o orçamento produz para você comprar as empresas. Ou seja, não é uma coisa simples de dizer. Mas veja, é engraçado porque, diferentemente do mundo, os países que têm petróleo se protegem. Se protegem. Os Estados Unidos, na verdade, ele deve ter mais petróleo em reserva do que muitas reservas de país petroleiro. Porque eles descobriram na Segunda Guerra Mundial, Atush, esse é um dado importante, é que uma das razões pela quais a Alemanha perdeu a guerra foi, não ter chegado a Baku, que era a grande produção de petróleo da Rússia. Ou seja, ficou ali parada com não sei quantos graus abaixo de zero. O Stalin chegou lá e comeu ele. Então eles aprenderam uma lição. O Japão terminou a guerra fazendo gasolina de eucalipto, de raiz de eucalipto. A Alemanha terminou a guerra fazendo gasolina sintética, transformando o carvão em gasolina, que o avião não tinha a mesma potência do outro. Então, o que os países aprenderam? Que tem que guardar combustível. Eles preconizam uma guerra para durar tanto tempo e tem que ter petróleo para aquilo. Sabe? E os países que têm petróleo vão perdendo, a soberania sobre o seu petróleo, porque quem quer ficar com eles são as grandes potências. Não é os países que têm o petróleo. E o Brasil tem que se transformar numa grande potência moral. Primeiro, uma grande potência moral. Ou seja, os dirigentes brasileiros têm que ter orgulho de ser brasileiro, têm que acreditar no Brasil, têm que acreditar na indústria brasileira, têm que acreditar no povo brasileiro. E depois fica mais fácil a gente fazer umas coisas. Eu vejo todo dia, as pessoas falarem da Petrobras, e eu quero dizer para vocês, eu tenho orgulho de, em dezembro de 2010, ter ido na Bolsa de Valores de São Paulo e ter feito a maior capitalização da história do capitalismo mundial. Até então foi feito, pelo PT, pelo Lula, pelo Zé Alencar, na Bolsa de Valores, não de Nova York, a Bolsa de Valores de São Paulo. Capitalizamos com aquela concessão onerosa, 70 bilhões de dólares a mais na Petrobras, que ela ficou a segunda empresa de petróleo do mundo. Essa empresa, que era orgulho do brasileiro, eles jogaram lama em cima dela, E nós vamos recuperar isso provando a mentira deles. Vamos provando as mentiras do seu Dallagnol, as mentiras de alguns procuradores, a mentira de alguns delatores, E um dia a verdade virá à tona. Essa é uma tarefa que eu tenho, é repor a verdade nesse país, porque esse país, o Luiz Mercadante, esse país é cheio de mentiras, A mentira da corrupção do Getúlio Vargas, que não se provou, a mentira do apartamento do Juscelino Vieira Couto, que nunca se provou, Depois inventaram a minha prisão para não ser candidato, inventaram a proibição do Juscelino de ser candidato em 65, porque ele seria eleito presidente da República outra vez. E aí os militares entraram para ficar só um pouquinho, gostaram e ficaram 23 anos. Então, eu sinceramente, eu acho que eu tenho culpa de ter o impeachment da Dilma, porque nós deveríamos ter lutado mais, deveríamos ter brigado mais, deveríamos ter falado mais, e eu acho que nós não fizemos tudo que nós temos potencial de fazer. E eu vou dizer para o Tadeu e para o David, faço a luta de vocês, agora conte com a minha solidariedade e politize o povo. A Petrobras, ela tem que ser vista como uma coisa de interesse de 210 milhões de brasileiros. O motorista de caminhão, o pequeno empresário das transportadoras, os donos de barco, de navio. Você tem que mostrar que a briga de vocês favorece eles, porque não é
necessário o Brasil estar subordinado a preços internacionais quando a gente é autossuficiente em combustível. Eu estou com vocês nessa briga e vou dizer para você, eu não sei, sabe, se o PT vai votar agora, mas eu acho que se o PT votar, alguma coisa o PT tem que fazer para voltar a ter soberania. E uma das soberanias é a gente ser dono do nosso nariz. Ser dono do nosso nariz é a gente ser dono, sabe, das bilhões e bilhões e bilhões de barris de petróleo que a gente tem embaixo do nosso solo. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta que assim, você falou da campanha de 89, e para mim foi uma experiência extraordinária viajar com o Brasil naquela época. Mas, por exemplo, a gente ia para a porta de fábrica. Você chegava numa fábrica, por exemplo, ali na ABC, a Volkswagen acho que tinha 40 mil trabalhadores. Onde a gente fosse, tinha lá uma fábrica, você pegava o caminhão de som, falava, etc. Você tinha um movimento sindical com muita força. Por exemplo, a CUT, há 4 anos atrás, tinha um orçamento de 60 milhões de reais por ano. Hoje é 400 mil. Eles quebraram o sindicato, não é só que tiraram os direitos. Eu pergunto o seguinte, o que é organizar a classe trabalhadora? O que é repensar a nossa base de organização? Com 40% da economia na informalidade, 40% dos trabalhadores estão informais. 12 milhões estão desempregados. Uma grande parte do emprego é precarizado e são os aplicativos, que é um sujeito que é empresário de si mesmo, que não tem direito nenhum, que é super explorado. Quer dizer, como é que a vida está na periferia em condições muito precárias? Está lá a igreja evangélica, e às vezes nem o Estado chega. Entra a milícia, entra o crime organizado, entra o narcotráfico. Quer dizer, o que é repensar a reorganização política para um partido que sempre tem essa base social? Como que chega? Como é que você vê? O que são os desafios do PT nesse sentido? Uma vez eu vi o Jô Soares fazer uma brincadeira, não sei quem perguntou para o Jô Soares, ou falou que ia repensar, e o Jô Soares falou, pô, a pensar já é difícil, imagina repensar. Então, o dado concreto, que esse é o desafio dos dirigentes sindicais, Aloysio, é que mudou a fotografia da classe trabalhadora brasileira. Ela não é mais a mesma que era nos anos 80, ela mudou. Os avanços tecnológicos, os avanços científicos, ou seja, mudaram o mundo do trabalho. Na Volkswagen você tinha 40 mil trabalhadores, a gente produzia 1.200 carros por dia. Hoje ela tem 9 mil trabalhadores ou menos, você produz 3, 4 vezes mais carros do que isso. Ou seja, na época eu era chamado de atrasado, porque eu era contra a robotização. Então, para convencer o trabalhador e provar que eu era atrasado, eles diziam que o trabalhador, na hora que chegar o robô, o trabalhador vai poder trabalhar limpo, vai poder trabalhar de paletó, de camisa, vai poder comer no restaurante do mensalista, não vai mais fazer trabalho insalubre. Mentira, sabe? É mentira, ou seja, obviamente que mudou alguma coisa, que sempre muda alguma coisa, mas a maioria dos trabalhadores foram para a rua. É só ver o crescimento das favelas em São Bernardo do Campo. Nos anos 70, São Bernardo, acho que tinha 2 grandes favelas históricas, Vergueiro e Vila... aqui perto da Vila Prudente. 2 grandes favelas. Hoje, São Paulo tem quase 3 milhões de pessoas morando em favela. Numa demonstração de que os avanços tecnológicos facilitam a vida do consumidor, obviamente, facilita a vida do produtor, obviamente, mas nesse meio tempo sobra uma coisa que é o seguinte: quem vai oferecer empregos com garantia, emprego formal para essa gente? Passaram a ideia de que emprego formal é um atraso, tem que ser tudo na informalidade, porque tudo é micro. Você veja, no tempo eu quando trabalhava na Villares, eu queria sair e ter um bar. Naquele tempo não tinha a palavra microempreendedor, mas se tivesse eu já era um microempreendedor. A gente queria ser dono do bar ou ser dono de táxi. Aí quando a gente ia, a gente percebia que não era fácil ser dono de bar, porque nem sempre entra um cara para tomar cachaça e às vezes ficava o dia inteiro, não entrava ninguém. Aí você era obrigado a vender o teu bar com prejuízo e voltar a trabalhar. O que acontece hoje? Veja, eu valorizo as pessoas que vão trabalhar. Muita gente qualificada profissionalmente perdeu o emprego e está trabalhando no Uber, está trabalhando entregando comida no fast food, sei lá onde. O dado concreto... Vai agora, o pessoal do petróleo e gás, da indústria naval e das empresas de engenharia, grande parte está no Uber. Então essa gente acha no primeiro momento que é maravilhoso, todo mundo é microempreendedor, trabalha por conta própria. Qual é o problema? O problema é que na década de 60 a gente tinha muita gente que trabalhava em casa, gente que costurava, fazia roupa. Aí quando a pessoa ficava doente não tinha nenhum direito, quando a pessoa se machucava não tinha nenhum direito. Um companheiro que trabalha com Uber, que eu acho que ele só faz isso porque está necessitado, se ele encontrasse um trabalho digno
na profissão dele, ele iria trabalhar na profissão dele. Sabe? Eu acho que ele está fazendo um esforço incomensurável. Ele trabalha, se ele bater o carro dele, não tem seguro, se ele se machucar, não tem, sabe, seguro de vida, não tem acidente de trabalho, não tem férias, tem que trabalhar de sábado, domingo, de segunda, dia 31, dia de Natal, ou seja, é uma vida muito... E não são todos que conseguem também trabalhar no Uber. É uma vida muito penalizada, ou seja, apesar da propaganda que se faz em torno disso, ou seja, nós estamos jogando fora conquistas históricas que os trabalhadores tiveram no século XX. Sabe, a troco do quê? A troco do quê? A troco da acumulação de riqueza dos empresários. Eu lembro, Arthur, você que conhece bem, eu lembro que quando começou essa loucura da internet, as pessoas falavam, não, agora a imprensa vai ter democrática, agora você dá conta. Nós temos um pouco de democracia, mas 5 empresas são donas de tudo que rola pela internet no mundo. Tudo, 5 empresas. Quase todas americanas, Google, Amazon... Todas americanas, e aí nós acontece que onde passa coisa boa, passa coisa ruim. Quer dizer, como é que se explica ter acontecido o fake news nos Estados Unidos e o Trump ter eleito? Como é que significa o que aconteceu aqui no Brasil? Ninguém me explica. Eu quero uma explicação teórica. E a justiça, eu acho que não está preparada para investigar e saber o que aconteceu. E às vezes não quer, presidente, eu preciso entrar numa questão institucional, porque aqui tem um comentário do David, dos petroleiros ainda, que é muito interessante. Ele está dizendo, presidente, estamos aqui lutando por emprego, renda, desenvolvimento, indústria nacional, mas o ministro Ives, do TST, quer nos multar em 4,5 milhões de dia. Aí eu queria te perguntar sobre o papel das instituições. Nessa semana, no Valor, o Toffoli disse que a democracia no Brasil está consolidada. Me incomoda muito quando as pessoas falam em democracia, porque, a Dilma foi derrubada, 2, o senhor não foi autorizado a participar da eleição e nem a votar. Contrariando uma decisão das Nações Unidas. Então isso não é propriamente uma democracia. Aí o resultado desse processo é Bolsonaro na presidência da República. O que eles falam agora? Não, as instituições... Não existe risco de fascismo, não existe risco de ditadura, porque as instituições vão controlar os impulsos do Bolsonaro. Parece que o projeto é... Não, o Toffoli e o Rodrigo Maia seguram o cavalo louco. Né? E aí eu pergunto para o senhor, a gente está vivendo uma democracia, dá para chamar de democracia? Como é que o senhor vê o papel das chamadas instituições? Eu acho que a democracia no Brasil é capenga. Ela existe muito mais enquanto democracia institucional, ela está na Constituição, mas quando você sai da Constituição e vai para o dia a dia do povo, a democracia não acontece, é só você ver os direitos sociais. Mas por 30 anos parecia que acontecia. Não, veja, ela teve um avanço. Vamos lembrar o seguinte, nós acabamos de aprovar, o doutor Ulisses Guimarães fez o discurso dia 5 de outubro de 1988. Tá? Aprovando a Constituição. Estão lembrados, né? Pois bem, no dia seguinte já tinha gente do meio empresarial dizendo com essa Constituição o país não é governável. Com essa Constituição não dá para governar o país. E já começaram a propor emenda para mudar a Constituição e vão propondo mudando. Olha, é óbvio que a democracia nossa é capenga. O Toffoli e qualquer outra pessoa que quiserem saber se a democracia existe no Brasil, pegue, sabe, a Constituição, pegue os direitos fundamentais que estão escritos nela e vamos saber se aquilo está acontecendo na base. Vamos na periferia do Brasil, do Rio de Janeiro, vamos na favela de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, da Bahia, vamos nas palafitas do Brasil, vamos ver se a democracia tá. Só pode ter democracia quando o cidadão puder, sabe, ter acesso à refeição, ter acesso ao emprego, ter acesso à moradia, ter acesso à educação, da creche à universidade, ter acesso à pesquisa, ter acesso ao lazer, ter acesso à cultura, sabe, e ter segurança pública. Ou seja, enquanto isso não existir, a democracia é capenga. Para você ter a democracia que permite que um cidadão entre no shopping e gaste 20 mil reais no shopping. E tem outro cidadão que passa no shopping 20 horas andando sem poder comprar nada, porque não tem dinheiro, porque não tem emprego. Onde é que está a democracia? Então a democracia é garantir que todos tenham acesso aos bens produzidos nesse país. É repartir o pão. É repartir o pão. Não existe democracia se um cidadão pode comer 10 vezes por dia e o outro cidadão passa 10 dias sem comer. Não existe democracia. É preciso garantir a democracia naquilo que é elementar e essencial para a sociedade. O que torna um homem feliz? O que todo mundo quer?
Sabe, eu não sei a tua origem social, mas na minha origem social, quando eu tinha 14 anos de idade, o meu sonho era primeiro tirar minha carteira profissional. Eu sonhava ser mecânico, eu nem sabia o que era ser mecânico. Eu fui ser torneiro mecânico, eu via meu irmão trabalhando todo sujo, consertando o caminhão. Meu sonho era ser aquele, andar com o bolso cheio de estopa, sabe, sujo de graxa para tudo. Meu sonho era aquele. Aí eu fui estudar torneiro mecânico. Ora, então era um sonho simples. Eu queria ter uma profissão, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter uma casinha e queria poder, sabe, ter liberdade para andar, ter um pouco de uma poupançazinha para cuidar da minha vida. É isso que todo mundo quer. O que quer 210 milhões de brasileiros? Os caras querem isso, os caras querem ter o dedo de trabalhar, ter uma profissão, cuidar da sua família, ter certeza que seus filhos vão estar numa escola de qualidade, sabe? Aí o pessoal vive tranquilamente, tomar sua cervejinha de sábado e domingo, que ninguém é de ferro, sabe? Então, o que eu acho? Isso está sendo tirado do povo, isso que nós conseguimos dar, isso que nós... Por isso é que eu acho, eu estou aqui para te dar de presente, que você deve ter, mas eu queria que você lesse isso aqui. Isso aqui é o testemunho do que foi possível fazer no Brasil no governo do PT. Obviamente que hoje eu tenho consciência que a gente poderia fazer mais. Eu seria mais radical e faria mais coisas. Mas nós temos que saber que nós fizemos muita coisa nesse país. Não foi fácil, não. Porque uma coisa é você fazer muita coisa quando você não tem partido de oposição, quando você não tem imprensa contra, quando você não tem sindicato fazendo greve. Nós tínhamos, sabe, 90 deputados em 513, nós tínhamos 14 senadores em 81, sabe, nós tínhamos uma imprensa, sabe, com pensamento único. Vou pegar o gancho, presidente, porque é o seguinte, falando de imprensa, o senhor deu uma entrevista semana passada para o UOL, espetacular, eu li da primeira até a última linha, muito boa, Leonardo Sakamoto e outros 2 jornalistas. 2 dias depois, a Folha fez um editorial dizendo o Lula não é tão legal assim. Aí, esse fim de semana, a Folha faz uma matéria dizendo o Lula está mentindo muito. Eu falei assim, mas aí deixa eu ver se o Lula está mentindo muito. Uma das mentiras apontadas pela Folha é que o senhor falou que o Olavo de Carvalho é terraplanista, e a Folha falou, não, ele até já desconfiou que a Terra não é redonda, mas ele não cravou que a Terra é plana. Então, o que o senhor diria para essa imprensa que fica com essas picuinhas, enfim? Como é que o senhor vê a questão da comunicação? Que, aliás, é uma preocupação central aqui. Você sabe que a vantagem da gente ter muita idade, sabe? Eu falo que eu tenho 74, energia de 30 e tesão de 20, que é uma sacada minha para enganar a morte. Ou seja, quando a morte está... Porque a morte está toda hora passando por aqui, assim, em algum lugar. Então, quando ela vê um cara falar, eu tenho tesão de deixa ele ficar mais um pouco, deixa ele ficar mais um pouco. A morte vai embora. Esse cara é bom para a humanidade. Vai para outro lugar, pô. Então, veja, eu lido com a imprensa desde 1975. A primeira entrevista que eu dei para uma jornalista do ABC, não vou falar o nome dela aqui para preservar. Ela já começou a perguntar assim, Lula, o senhor vai mentir muito na entrevista? Essa moça ficou 2 horas comigo, depois ela descobriu que o gravador não estava ligado. Aí não valeu a entrevista. Eu conheço a imprensa, porque eu fui candidato muitas vezes, eu viajei muito, sabe? Você tem momento que a imprensa exerce o papel. Como é que eu acho que a imprensa deveria funcionar? Eu nunca fui pedir para um dono de jornal, tá todos aí, alguns vivos, para fazer coisa favorável a mim. A única coisa que eu quero é que a imprensa tenha o papel de informar corretamente a sociedade e que o pensamento do dono do jornal seja colocado no editorial. Ele tem um direito. O doutor João Marinho tem um direito de todo santo dia, o João Roberto, ir na Globo lá e fazer um editorial político, ele falando, eu não gosto disso, eu quero que venda Petrobras, eu quero que prenda o Lula. Ele pode fazer isso. Faça no editorial. Mas quando se tratar da informação, a informação seja correta. Se o ator está com a camisa preta, o repórter não pode dizer que está com a camisa vermelha. Se eu estou com a camisa azul, ele não pode dizer que eu estou com a camisa verde. É só isso que eu quero. O que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso teve 8 anos de pensamento único favorável, eu tive 8 anos de pensamento único contra. Sabe? E o que eu dizia? Se quiserem me derrotar, vão ter que ir para a rua. Vão ter que ir para a rua debater comigo, esse negócio. Então, eu acho que nós, quando deixamos de ir muito para a rua, de fazer muita coisa, eles se acharam o dono do pedaço. Então, eu duvido que tenha alguém que diga que algum dia eu tomei uma atitude qualquer que desrespeitasse a questão da liberdade de imprensa. Até porque eu acho que eu sou resultado da imprensa. Porque mesmo quando ela falou mal de mim, sabe, ela estava dizendo alguma coisa de mim. Então, mas a imprensa está tendo que engolir o Bolsonaro e continua falando mal do senhor. É porque o Bolsonaro está fazendo o que eles querem. O Bolsonaro está fazendo tudo aquilo que
ninguém conseguiu fazer. O Fernando Henrique Cardoso queria fazer isso que o Bolsonaro está fazendo. O desmonte, o senhor disse? É o desmonte, mas é que o grau de educação do Fernando Henrique Cardoso deve ter lido algum livro na sociologia que ele leu que dizia, porra, não privatize tudo, não desmonta o Estado, tudo que vai ser ruim para você. A imagem internacional também que ele prezava. Ele tinha responsabilidade intelectual, coisa que esse aí não tem. Esse não tem. Então, sabe, esse cidadão colocou o Guedes, que eu nem sei se tem nacionalidade brasileira, que fala uma quantidade de asneira todo dia, não pensa em trabalhador, não pensa em desempregado, não pensa no pobre, ou seja, ele só pensa em vender. Quando não tiver mais do que vender, o que ele vai vender? A alma? Talvez a alma não valha nada, ninguém queira. Então, eu estou convencido. Eu estou convencido que a liberdade de imprensa é uma conquista que a democracia não pode prescindir. Mas a liberdade de imprensa pressupõe que o jornalista também possa receber crítica. Se for enumerar a quantidade de mentiras, uma vez, vou pegar a Folha de São Paulo que você perguntou, uma vez a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que eu tinha vendido um carro Ômega superfaturado em 1999, 98, lá. Aí eu liguei para o velho Frias. O que aconteceu? Eu abri um processo contra a Folha de São Paulo porque eu comprei a Folha no domingo e na página de automóveis a Folha estava anunciando um Ômega 91 pelo mesmo preço que eu tinha vendido. Eu falei, Frias, deixa eu lhe falar, querido, eu vou ter que processar a Folha e vou utilizar a Folha como prova. E peguei e ganhei o processo. Quando eu tomei posse em 2003, eu recebi 41 mil reais, sabe, por processo que eu ganhei da Folha de São Paulo. E a prova minha foi o boletim de carro da Folha que estava vendendo o carro pelo mesmo preço que eu tinha vendido. Mas tem um outro ponto para a gente... A Globo, veja, o pessoal acha que eu não gosto da Globo. Olha, eu acho que a Globo é uma televisão de qualidade. Eu acho. Agora, eu não posso ter respeito por uma emissora de televisão que não dá nem ao Lula, nem à defesa do Lula, nenhum direito de falar a respeito dos processos. Ou seja, eu sou pego de surpresa com 20 minutos de leitura de denúncias mentirosas de alguns procuradores da República, que são mentirosos, que faz a denúncia porque sabe que a Globo vai dar sustentação. Cadê aquele procurador que fez aquela palhaçada com o Temer e com o Joel? Cadê aquele procurador? Aquele procurador foi punido, sabe qual é a punição? Aposentado, está em silêncio. Tinha um outro procurador que tinha quase que prendido a mulher dele lá em Rondônia, tinha sido afastado do Ministério Público de Rondônia, as nossas deputadas foram atrás, onde ele estava escondido em Brasília. É essa punição que eles tomam quando cometem um erro. Então, eu efetivamente acho que a Globo não permite, sabe, quando muito dá uma notinha da defesa. É o seguinte, deu 20 minutos para a acusação, dá 20 minutos para a defesa. Então, é só você pegar. Dizem que eu falo mal da Globo, eu não falo mal da Globo, não, eu apenas constato o que a Globo fez. A Globo tem mais de 200 horas contra o Lula no Jornal Nacional. Mais de 200 horas. E tem 299 favorável ao Moro. Então, eles agora são obrigados a engolir o Bolsonaro, que não era o candidato dele, talvez fosse o Alckmin. Agora devem estar preparando outro candidato. Ou seja, prepare todo candidato da Globo, a gente vai disputar com eles. Eles sabem disso. E o que eu acho? O Bolsonaro está fazendo o papel que interessa a eles. Quando vender todas as empresas, quando desmontar todo o direito trabalhista, quando, sabe, o povo descobrir que está, sabe, sendo quase transformar o Brasil num parque temático. Aí eles vão pedir desculpas ao povo 30 anos depois com o pedido das eleições diretas. Não posso deixar de ler esse comentário da Bia, porque está vindo aqui várias vezes, cheio de coraçõezinhos, dizendo: Lula, faça lives semanais falando com cada categoria, fazendo lives para grupos específicos. Para fechar o ponto, quer dizer, as pessoas querem saber muito como é que você vai agir em relação à comunicação. Eu acho que tem uma coisa que o PT tem que fazer, isso vale para mim, vale para Luiz Mercadante, vale para o Celso Amorim, isso vale para cada deputado, para cada senador. Todo santo dia, a gente tem que falar de manhã, de tarde e de noite. Porque o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro transformou a comunicação dele numa fábrica de mentiras.
Mas ele mente com Sabe? convicção. De Mente hoje é com convicção. fantástico. O PT que fez o carnaval ser essa festa depravada. Mas o negócio é Os inacreditável. brasileiros Quer dizer, tirou Não tem limite, né? Então ele mente porque tem um... Mas conclui o seu ponto. O senhor acha que o PT deve fazer o quê, então? O campo progressista, de uma maneira mais Veja, ampla? deve falar. Falar? Deve falar e deve propondo coisas alternativas. O Aloysio Mercadante preparou com os economistas do PT uma proposta fantástica, sabe? Que eu só não gostei do nome, de ser programa de emergencial de programa emprego. emergencial. Apresentou um programa provando que é possível você diminuir os 12 milhões de empregos, é preciso aumentar a massa salarial, utilizando as obras que já estavam contratadas. E também apresentou uma proposta de reforma tributária. A reforma tributária, Túlio, eu vou só confessar uma coisa para você. Eu fiz 2 propostas de reforma tributária. Uma em 2004 ou 2005, sabe? E outra em 2007. A de 2007 eu pensei que ia ser aprovada por unanimidade, porque o PT tinha o presidente da Câmara, que era o Arlindo Chinaglia, porque ela foi aprovada pelos 27 governadores de Estado, porque ela foi aprovada por todos os líderes do Congresso Nacional, porque foi aprovada por 27 federações de empresários e pelas centrais sindicais. Ora, quando todo mundo foi favorável, sabe que nós mandamos para o Congresso Nacional, entregamos ao presidente da Câmara, eu falei, vai ser aprovado. Daqui a pouco eu descubro que o Serra estava trabalhando contra a reforma tributária que ele tinha concordado. Então, há muitos interesses econômicos e a reforma tributária que o PT apresentou é muito clara. Os ricos têm que pagar mais imposto para aliviar a carga tributária dos mais pobres. Exatamente. Os mais pobres têm que ter, sabe, o mais pobre não pode pagar o mesmo imposto no quilo do feijão que paga o Abílio Diniz, que paga o cara do Itaú, que paga o cara do BG Pactual. Ele não pode comprar um produto para levar para a família dele comer, ganhando R$ 1.200 e pagar o mesmo imposto que paga um cara que ganha, sabe, de bônus 2 milhões por ano. Então, se a gente quiser ajustar a política tributária, nós temos que repensar, sabe, quem vai pagar a conta nesse país. E eu acho que está na hora dos ricos pagarem um pouco da conta, porque eles usufruíram demais. Os ricos são tão avarentos no Brasil que até para libertar os escravos, sabe, eles exigiam que o governo pagasse indenização. O senhor leu muito na prisão, né? Isso aí aparece naquele livro do Laurentino, é muito interessante. O Rafael fala aqui, olha, a direita, mesmo mentindo, mantém contato com seus eleitores. A esquerda não mantém esse contato, está um passo atrás na comunicação. Acho que o senhor reconhece essa deficiência no campo da comunicação. Mas eu quero trazer um ponto. Vamos ver que comunicação. Porque é o seguinte, uma coisa é você tentar fazer uma comunicação séria pela internet, Claro. sabe, sem mentir. Outra coisa é você contratar robôs para produzir mentira. Isso é uma coisa que tinha que ser estudada. Por que no Brasil, por exemplo, as fake news tiveram um papel que tiveram estrondoso? Foi uma coisa que... Mas nos Estados Unidos, na Inglaterra... Não, mas na Argentina, por exemplo, não tiveram. E havia interesses também. Então tem alguma coisa aí que a gente tem que estudar também, que não funciona. Eu não estou dizendo que a culpa é só de quem faz, eu estou dizendo que a culpa é... Ontem eu passei a tarde discutindo a comunicação digital do PT. Como o Fernando Haddad coordenou um projeto, apresentou para a Gleice, eu estava lá para ver. Qual é a diferença? A diferença é que quando você quer fazer uma coisa honesta, você envolve gente, você mostra a cara porque você quer fazer uma coisa honesta e você depende de recursos. É tudo sempre minguado. Ora, quando o cara faz uma máquina de contar mentira e arruma dinheiro para produzir essa mentira lá de fora, que você não consegue nem provar, mesmo as denúncias que aparecem, você entra na justiça e demora para provar, é difícil. E a outra coisa é que mentir é fácil. Mentir não tem responsabilidade, contar a verdade tem. Mas mentira tem um preço alto, presidente. Vamos falar só de um ponto que é fundamental, porque a gente está às vésperas do Oscar, né? Parece que o Brasil virou prisioneiro de uma grande mentira, de que a Dilma sofreu um impeachment natural e de que o senhor foi um preso comum. De repente vem um filme como o da Petra Costa, que mostra que não foi bem assim, né? Que olha, isso aí, a história oficial não é a história verdadeira. Por que a imprensa brasileira está com tanto medo do Oscar da Petra? Na sua opinião, por que parece que tem um pânico na sociedade nessa imprensa? Está com ódio, porque a Petra diz uma coisa que é a mais pura realidade que aconteceu no Brasil. Inclusive, quando eu vi o documentário da Petra, eu liguei para ela para dar os parabéns pela seriedade com que ela tratou, sabe? Eu, pessoalmente, achei pouco engajado. Aquele documentário, quer dizer, ela expôs a própria família dela numa narrativa exuberante. Exuberante, ou seja, eu que achava a Petra uma menininha, sabe, inocente, e depois ela vira um gigante, contando a história verdadeira como ela é. Achei extraordinário. Por que o medo?
Porque eles contaram uma mentira com aquele filme da Polícia Federal que fizeram logo no começo. Mecanismo. Todos são iguais perante a lei, uma coisa parecida, uma coisa fajuta. Isso não foi pro Oscar. Sabe? Hein? Esse Oscar não quis saber. Foi um Não, porque fracasso. é um lixo. Porque se a Polícia Federal fosse honesta, quando foram na minha casa fazer busca e apreensão na casa dos meus filhos, poderiam ter mostrado, levantado o colchão, ter mostrado se tinha dólar, sabe, se tinha barra de ouro, não. Como não encontraram nada, saíram com o saquinho vazio, mas não pararam de mentir a meu respeito. Então, o que o documentário da Petra faz é isso, ela restabelece a verdade no país, a mesma coisa que fez o Glenn. O Glenn não disse nada mais do que aquilo que a minha defesa disse. Se você pegar a defesa do Cristiano e da Valesca, você vai perceber que em todas as peças de defesa tem um desmonte de cada coisa, inclusive com perícias feitas por nós. Perícia contratada que desmontou coisa que a Polícia Federal não conseguiu desmontar. Porque, não, deixa eles desesperados. só uma coisa para terminar, porque há uma diferença quando você pega um cara com a mão na botija. Mão na botija é um termo muito nordestino, né? Você pega um cara com a mão na botija e o cara então fala, sabe, eu vou desaparecer, eu vou ficar quieto, eu vou falar. Alguns falam o seguinte, você tem que submergir. Mas quando pega um cara como eu, que se enfia Moro, Dallagnol, todos dentro um do outro, não dá 0,5% da minha honestidade. Então, eles feriram uma coisa que o nordestino, sabe, que nasceu em Garanhuns, tem minha honra. Então, é em torno disso que eu brigo, ou seja, eu continuo, sabe, brigando, porque eu vou provar, como a Petra provou, sabe, que essa gente mentiu para o Brasil e os prejuízos são incalculáveis, o prejuízo tecnológico, o prejuízo científico, o prejuízo na área de petróleo e de gás, na área das outras indústrias e da engenharia civil brasileira, que era uma engenharia que estava ganhando competitividade em todos os países do mundo. Não sei se você sabe, a Odebrecht estava construindo o aeroporto de Miami e ao mesmo tempo estava construindo o porto de Mariel. E os americanos entraram na justiça para tentar impedir que ela pudesse continuar no porto de Miami. E ela ganhou na justiça. Na justiça americana. Na justiça americana. Eles estavam na Líbia, como tinha várias empresas trabalhando na Líbia, tinha várias empresas trabalhando em outros países árabes. Nem sei se não tinha empresa trabalhando no Iraque, porque quando o Bush propôs que a gente participasse da guerra do Iraque, que eu preferi fazer a guerra contra a fome, ele falou, olha, porque na hora de reformar, subcontrataram, tem que construir empresas dos países que ajudaram. Talvez alguma empresa tenha sido subcontratada por alguma empresa americana. Que morreu era... Esse ódio contra as empresas brasileiras, contra a engenharia brasileira, que estava tomando conta da América Latina e da África, sabe? Explica uma briga econômica de interesses americanos. Então, meu caro, eu sinceramente, eu estou nessa briga por isso. Eu estou nessa briga para restabelecer a verdade. A imprensa sabe como é que eu tratei a imprensa sabe como é que eu tratei. Eu fiz um mal desgramado. Quando eu cheguei na presidência, tinha 430 e poucos meios de comunicação que recebia dinheiro da SECOM. Passou a ter quase 4 mil. Você sabe que melhorou. E hoje eu tenho culpa, hoje eu tenho um complexo de ter o remorso, porque eu deveria ter feito mais para a empresa digital. E não fiz. Porque também não conhecia. Deixa eu só fazer um comentáriozinho sobre a Petra, porque eu acho além da qualidade fantástica do filme dela, obviamente, eu acho que ganhar o Oscar será o coroamento de um fato que me preocupa muito a elite brasileira, a elite que deu o golpe, com apoio, inclusive de fora, há uma contradição nisso, é que eles perdem a narrativa. Há um ano e meio atrás, a narrativa que predominava era que tinha havido corrupção, babá. O filme não nega a corrupção. Não, eu sei, mas quer dizer, a narrativa do golpe, do que resultou no golpe, muda internacionalmente, como já começou a mudar para os juristas internacionais. Já mudou substancialmente. Você está falando da mídia. O Lula mal tem acesso à grande mídia brasileira, de vez em quando tem o alcance isso. No entanto, tem acesso à mídia internacional. Quer dizer, é o paradoxo, tem acesso às redes como essa aqui, os blogs, etc., e a mídia internacional, mas não tem o mesmo acesso ao Estado de São Paulo, não tem o mesmo acesso ao Globo. Só falar uma coisa, é o seguinte, registrar aqui minha solidariedade à Petra, porque é inadmissível que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, o presidente da República, use a máquina do governo para atacar um diretor de cinema. É uma coisa chamada de militante anti-Brasil. Anti-Brasil, que é uma coisa inacreditável onde nós chegamos.
eu não sei se vai ganhar o Oscar, mas já ganhou um prêmio extraordinário. Já ganhou a narrativa. Tem entre os 5 melhores filmes documentários do ano, ela está selecionada. E é um prêmio altamente reconhecido. E mais, o mundo está discutindo, né? Já era, antes da indicação do Oscar, o segundo documentário mais visto no Brasil, no ano de 2019. Com a indicação, com tudo isso, explodiu. Então, é muito importante porque fica um registro histórico. Presidente, nós estamos aqui estamos chegando aí próximo do final do programa. Eu queria só pedir uma coisa. Nós vamos começar dia 7 agora, às 5h30 da tarde, no Circo Voador. Teve que mudar porque tem gente demais inscrita lá no Festival do PT, os 40 anos do PT. Vai ser a abertura do Festival do PT, 17h30, no Circo Voador. Tem que se inscrever para entrar. Quem não se inscrever não vai poder participar. E depois, no outro dia, a partir das 8h30 da manhã, é na Fundição Progresso. Vai ter uma mesa você e o Tayana, o presidente vai ter um debate com o Mujica, os 5 partidos de oposição estão convidados, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Eu estou achando muito engraçado, porque quem vai falar para a juventude é Lula e Mujica, são 100. Mas o Bernie Sanders é quem fala para os jovens dos Estados Unidos. anos falando para a juventude. Mas é o Bernie Sanders. E no dia 9 o bloco vai para a rua. Então eu acho que vai ser uma coisa inovadora esse festival. Vai ter comida, festa, cultura, debate e tal. Eu acho que vale a celebração dos 40 anos. E eu queria dizer, qual é o recado que você fala para a juventude, esses novos militantes, esse desafio que fica para o futuro do PT, né? Já foram 40 anos de história, desde o nosso encontro lá no Colégio Sion. O que você deixa de recado? Por que um partido? Tanta gente questionando a ideia dos partidos políticos. No Brasil, a pulverização partidária. Então, por que o PT? Por que um partido político? Por que se filiar e participar da luta? Luiz, eu acho que o que a Petra fez já valeu. Ganhou ou não ganhou o Oscar, sabe? Ela conseguiu consolidar uma narrativa, sabe, muito, muito, muito bem construída, que é a mais pura e absoluta verdade. Naquele livro que eu escrevi, Pela Boitempo, A Verdade Vencerá. Quando vieram pedir para mim qual era o número que eu queria, eu falei, a verdade vencerá. Porque é o seguinte, a verdade vai vencer, em algum momento ela vai vencer, ela vai aparecer. Historicamente sempre aconteceu isso, sabe? Você pode mentir, mas não vai mentir a vida inteira. E essa gente construiu a mentira para chegar ao poder. E ela vai se desfazendo ao pouco, tá? Luiz, eu tenho debatido com a juventude, eu tenho uma preocupação, porque a juventude ela está inquieta. Ela está inquieta por falta de perspectiva, por falta de oportunidade, por falta de condições. E aí eles foram induzidos por vários setores do meio de comunicação a não acreditar na política. E toda vez que você desacredita na política, toda vez que você acha que a política é o prejuízo, o que vem é pior, né? O que vem é o pior. Sabe? Isso é histórico, isso não é o Lula que está falando. Você pega a história americana, a história alemã, a história francesa, toda vez que você negou a política, o que veio para o lugar era pior. Então, o que eu tenho dito para o jovem? Eu tenho o seguinte, olha, se você não gosta do PT, se você não gosta do PSDB, se você não gosta do PCdoB, se você não gosta do PSB, se você não gosta do PDT, você tem o direito de não gostar. Você pode gostar de um outro partido, tem um pensamento político, mas você tenha consciência de que nunca, sabe, haverá saída fora da política. Nunca. Mesmo quando há uma guerra que um país destrói o outro, o resultado tem que resolver na política. Veja no Iraque agora e veja na Líbia agora. Qual é o problema político? É que, sabe, tiraram a liderança, não colocaram nada no lugar, você tem agora mercenários tentando governar e vendendo arma. Financiado por quem? Pelos países ricos. E eu não vou culpar aqui ninguém, mas eu sei que certamente terá o braço americano por detrás disso. Sabe, na Síria. Bem, então o que eu peço para o jovem? Olha, se você não está contente com os partidos que existem, cria o seu. Se você acha que o Lula não representa você, que o Aloysio não representa, que o Haddad não representa, que a Dilma não representa, que os deputados não representam, não tem saída, meu filho. É você entrar na vida política. Quando você não acreditar mais em ninguém, você não quer acreditar mais em ninguém, sabe? Acredite em você. A pessoa que você precisa, a pessoa que você, sabe, está necessitando é a sua coragem interna. É a sua disposição de ser sujeito da história.
e não um coadjuvante da história. Ao invés de você ficar em casa xingando o político, sabe, ofendendo o político, então não ofenda não, saia político e começa a dizer o que você quer, qual é o programa que você defende, o que você deseja fazer para o povo, porque assim você vai ajudar a politizar o Brasil, você vai ajudar as pessoas a votarem melhor, a escolher um bom presidente, aquele que você quer que faça as coisas que você acha que tem que ser feita. Agora, veja, votar no desespero como foi votado nessas eleições, você percebe que o Congresso Nacional hoje é mais fraco do que o Congresso Nacional. E aí tem uma profecia do Dr. Ulisses Guimarães que ele dizia: toda vez que a sociedade começa a reclamar por, sabe, renovação, o que vem é pior. Porque aí aparecem os picareta. Tem um monte de picareta que foi eleito que você não sabe, não tem histórico, não tem biografia, não tem compromisso com ninguém. Apareceu aí, está eleito. Sabe, se a pessoa não tem compromisso com ninguém, ninguém pode cobrar deles. Então, o que eu digo é o seguinte, Luiz, tem 2 momentos na história do ser humano que ele tem que ter coragem. Sabe? É na juventude e na velhice. É quando o cara está aposentado, como o César Amorim aqui, como que não tem mais o que perder na Vocês não vida. estão aposentados não, o Bernie Sanders está mostrando. Que a gente já não tem mais aposentadoria. longo prazo, tudo é de curto prazo para a gente, e a gente está satisfeito com o que a gente fez. E veja que o César é um cara satisfeito com o que ele realizou na vida. Eu dizia, quando o César era meu chanceler, que ele era, naquele instante, o melhor chanceler do mundo, porque eu conheci muitos. Foram muitas viagens e eu sabia do papel do Celso. E você sabe que para mim escolher o Celso foi engraçado. Eu não vou contar toda a verdade não, mas eu tive 3 embaixadores que foram no meu comitê para eu escolher. Pode ficar tranquilo que eu não vou dizer a verdade não. Eu vou só contar uma parte da verdade. Mas a verdade Não é será. não Aí, só o embaixador, Celso- tinha outros também que você mandou, por exemplo, ir Não, pro tinha Rio muitos que para foram lá dizer atrás que de não mim, seria. tinha muita Eu gente. fui lá pagar o Teve desgaste. embaixador que virou meu amigo de última hora. Tinha uns que levavam livro do Clinton para me ver, lista do Rudo. São seus amigos ainda? Hein? São seus Não. amigos, né? Não. Aí, Não. chega o Celso Amorim. O Marco Aurélio leva o Celso. Chega lá, o Celso todo humilde. Eu comecei a conversar com o Celso. Eu falei, porra, esse cara é igual a mim. Eu acho que vai ser esse que eu vou escolher. E escolhi o Celso e foi uma dádiva. Então, querido Aloysio Mercadante, querido Celso, querida Tuxo, olha, quando a gente é jovem, a gente tem tudo para brigar, porque você não tem família que depende de você, você tem energia pra cacete, sabe, a tesão tá na ponta da língua, você pode fazer as coisas que você quiser. Quando você está aposentado, você também pode ter uma faixa secada, que tem família, tem filhos, sabe, se paga o aluguel, você fica mais cauteloso, você não quer perder seu emprego e tal. Então, gente, olha, não tem terceira via. Ou a gente luta, ou a gente briga e constrói o país que nós queremos, ou a gente vai ficar sentado tomando Coca-Cola ou cerveja, falando mal de quem está governando. No dia da eleição, a cabeça do povo, majoritariamente, com culpa ou sem culpa, votou no Bolsonaro. Esse cidadão tem que parar de brincar e governar esse país. É isso que ele tem que fazer. E o PT não tem que ficar torcendo para dar um golpe todo dia, porque eu sou contra o impeachment, sabe, sem crime de responsabilidade. Nós temos que fazer oposição. O papel da oposição é fazer oposição, é criticar, é propor, é ir para a rua conversar com o povo, é ir para a favela conversar com o povo, é ir para a porta de fábrica, para a porta de banco. Esse é o papel do PT. De vez em quando faz crítica, mas o PT faz muita oposição. Por que ninguém vai dizer que o Partido Republicano faz oposição, o Partido SPD faz oposição, que o PSOE recebe oposição da direita? Porque é próprio da democracia. Quem está no governo tem que se preocupar em fazer uma boa oposição. E você que é jovem, você que percebeu que você poderia ter mais qualidade na universidade, no nosso governo, você que percebeu que era possível, e hoje, graças a Deus, a gente tem 51% de jovens na universidade entre negros e pardos, ou seja, o que é uma conquista do Brasil extraordinária. Eu ainda sonho ver, sabe, negro dentista, negro gerente de banco, negro advogado, negro médico, sabe? Que é a cara da sociedade. É a cara, não é? A sociedade Negro não é embaixador, negro general. A sociedade não é só de branco, de branco, não. A sociedade Banqueiro. a miscigenação nossa foi extraordinária. E negras. Então, gente, é o seguinte, não tem escapatória. Eu só queria que vocês soubessem o seguinte. Eu vou repetir aqui um chavão meu. Eu tenho 74 anos de idade.
mas estou com energia de 30. A minha disposição de brigar, eu acho que você não tem a tua vontade que eu estou de brigar, sabe? Mas brigar com muita força. Eu estou vendo agora os sem terra sendo agredidos no Brasil inteiro, sendo chamado de vagabundo. Ou seja, esse cidadão não pensa, cidadão não tem, sabe, responsabilidade com esse país. Então, companheiros ouvintes, telespectadores, internautas do 247, sabe, é o seguinte: eu estou na trincheira de batalha pela conquista da soberania nacional. Soberania, sabe, com S maiúsculo. Soberania em que a gente seja dono do nosso solo, das riquezas do nosso subsolo, da nossa água, da nossa floresta, sabe, que a gente faça os investimentos para que o nosso povo seja a coisa mais nobre desse país soberano chamado Brasil, que nós haveremos de construir. Muito bom, presidente. Obrigado, Aloysio, obrigado, Celso, obrigado a todos que nos acompanharam. Muita gente aqui ao vivo. Vamos pedir as inscrições, compartilhamentos e levar a TV 247 a 1 milhão de inscritos. Eu me lembro que o senhor veio aqui, presidente, quando a gente não tinha 100 mil ainda. Passamos os 500, vamos agora com a meta do 1 milhão. Não, e dizer mais uma coisa aí, agora eu vou dizer publicamente, eu vou me inscrever, vou ser assinante do 247. Inscrito, o senhor já vai ser assinante. Obrigado. Esse é o meu compromisso. Obrigado a todos, grande abraço. Obrigado. Valeu. Meus queridos companheiros e companheiras, eu queria fazer algumas perguntas para você. É verdade que você acredita no crescimento da imprensa alternativa? É verdade que você acredita na democratização dos meios de comunicação? É verdade que você quer liberdade de imprensa de fato e de direito? Se você pensa, você quer e você deseja, depende só de você. Faça uma assinatura no 247. Faça a assinatura e assista pelo YouTube, que vai ser tudo mais democrático para você.